No vídeo de hoje, você vai conhecer a história daquele que, para mim, é o principal influenciador brasileiro quando o assunto é empreendedorismo, Flávio Augusto da Silva. Não sai daí. Fala, gigante, tudo bem com você? Bom, para você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gustavo. Criei esse canal aqui que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre desenvolvimento pessoal, com o objetivo de ajudar pessoas que não podem, não querem, não conseguem trabalhar de carteira registrada, estão em busca de uma fonte de renda, né, para poder viver, para poder sobreviver, que querem empreender de alguma forma. E mesmo você que tem um emprego ali registrado, mas que pretende, né, ter uma fonte de renda complementar, né, ter algo ali em paralelo à sua fonte de renda tradicional, né, para poder gerar mais ganhos aí. Então aqui são mais de 10 quadros, eu criei mais de 10 quadros desse canal. Alguns desses quadros já estão ativos, outros ainda vão ser liberados conforme a gente for atingindo alguma dessas metas, para poder, porque são quadros, né, que requerem um investimento maior, são quadros que querem um esforço maior, e para isso a gente precisa estar com o canal um pouco mais estruturado. Então, para você poder ajudar, né, a gente liberar esses novos quadros, eu já peço para você se inscrever no canal, tá? É de graça, não custa nada. Se inscreve no canal, deixa um like aí para o canal ir ganhando aderência, para o canal ir ganhando relevância aí, notoriedade, né? E de repente a gente conseguir atingir essas metas e poder liberar esses outros quadros, tá? Hoje eu vou estar estreando um novo quadro. Na verdade é um quadro que eu já fiz uma vez, bem lá atrás. A gente contou a história de um empreendedor. É um quadro onde a gente vai contar a história aí de empreendedores, histórias que possam de repente te dar aquele empurrãozinho, uma história que de repente conecta com a sua e você se inspire na história desses empreendedores. Bom, lá atrás eu fiz um vídeo contando um pouco sobre a história do Geraldo Rufino. Para quem não conhece a história dele, é uma história muito legal. Ele é um ex-catador de lixo, né? Ele frequentava muito os lixões, aí é onde ele tirava o seu sustento, né, da onde ele reciclava o lixo dali, e hoje é um dos principais empreendedores do país no seu ramo de atuação. Hoje ele continua no ramo de reciclagem, mas ele recicla peças de caminhão, e é um cara multimilionário. Na época que eu fiz o vídeo, ele já tinha um faturamento superior a 50 milhões por ano. E é uma história muito bacana. Se você não viu esse vídeo, né, eu vou deixar o card aqui e recomendo que você vá lá assistir, que é uma história muito inspiradora mesmo. Mas no vídeo de hoje eu vou contar a história daquele que para mim é o principal influencer quando o assunto é empreendedorismo no Brasil. Ele é um cara que fez muita gente empreender, que ajuda muita gente, né, inspira muita gente a tirar os seus projetos de empreendedorismo do papel. Ele incentiva, ele empurra. Ele tem uma página aí com mais de 1 milhão, 2 milhões, eu não lembro ao certo, eu sei que é uma página muito grande, que fala exatamente sobre empreendedorismo, né, e já empreendeu em diversos segmentos. Eu estou falando dele, do Flávio Augusto. Eu também já fiz um vídeo contando um pouco, não sobre a história dele, mas contando sobre este livro aqui que ele escreveu algum tempo atrás, né, que é o Ponto de Inflexão. Também vou deixar o card aqui para você poder ver a história desse livro, né, onde a gente pontua, não a história do livro, mas onde a gente fala exatamente sobre essa frase, né, que é o ponto de inflexão que ele sugere aí nesse livro, tá? E hoje a gente vai estar se aprofundando um pouco mais, mas o Flávio Augusto, ele merece mais do que um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou contar a história dele, né, detalhes ali que eu tirei da história dele, que eu já venho estudando, conhecendo já há bastante tempo, né? Eu vou contar um pouco também aqui nesse vídeo como foi que eu conheci o Flávio Augusto, como foi que eu me conectei com ele. Mas nesse vídeo eu vou estar contando sobre a história dele. E eu vou gravar uma série com outros 9, né, somando no total serão 10 vídeos, falando sobre ensinamentos que o Flávio Augusto, né, tem ali passado pra gente, que são muito impactantes, né, que pode mudar realmente o nosso mindset em alguma dessas áreas, né, que já mudou muito ali a minha forma de pensar. E eu vou estar passando aí em vídeos futuros, né? Vou estar gravando alguns deles hoje, mas vou estar soltando aí periodicamente também.
E com certeza esse conteúdo vai poder te ajudar muito, porque são ensinamentos, né, que realmente mudam vidas. Muita gente, né, presta depoimento lá falando das mudanças que tiveram nas suas vidas através dos ensinamentos dele. E eu quero aqui poder compartilhar esses ensinamentos, né, para você que, não sei, talvez não conheça a história dele ainda, que você venha conhecer um pouco mais, né, e aprender também sobre os ensinamentos que ele passa aí sobre empreendedorismo, sobre toda a experiência que ele já viveu aí nos últimos, sei lá, mais de 30 anos aí que ele já empreende, acho que é próximo disso, tá certo? Mas vamos lá. Bom, o meu primeiro contato, né, com o Flávio Augusto aconteceu em meados de 2011, entre 2011 e 2012, mas eu tenho quase certeza que foi no final ali de 2011, quando eu participava de uma empresa de marketing de rede, né, marketing multinível, e eu já tinha uma equipe bem legal, né, já tinha formado alguns líderes ali nessa equipe, e um desses líderes estava incumbido de montar um treinamento, e nesse treinamento ele levou um vídeo, né, um vídeo do Flávio Augusto, um vídeo lá do Geração de Valor, lá dos primórdios, que era um vídeo da Águia e da Galinha. Tá? Esse vídeo está no ar ainda até hoje, eu vou ver se eu acho o link dele aqui, deixo aqui também na descrição desse vídeo para você ir lá acompanhar. E ali eu me conectei com esse cara, falei, esse cara tá falando para mim. E desde então comecei a acompanhar ele de uma forma mais próxima, né, acompanhar ele, tudo que ele estava postando ali eu estava acompanhando. Até que saiu um vídeo dele com Sei Arata, né? Saiu um vídeo dele no programa também, que na época era apresentado pelo Dona João Dória, acho que era Show Business o nome do programa, se não me engano era na Rede Bandeirantes, e eu comecei a assistir tudo que saía sobre o Flávio Augusto, eu comecei a acompanhar, comecei a assistir esse programa Show Business e assisti um programa dele, né, uma entrevista que ele deu para o Sei Arata, né, e nessa entrevista ele contava sobre como funcionava o plano de carreira dentro das escolas dele, né, para quem não sabe, Flávio Augusto é o dono da rede de escolas Wise Up, entre muitos outros empreendimentos que ele tem. Esse foi o primeiro empreendimento dele e o maior até hoje. E aí eu comecei a me encantar muito com essa história. Eu falei, eu quero estar perto desse cara, eu quero, né, me conectar com esse cara de alguma forma. Aí comecei a pesquisar como que faz para trabalhar lá na WhatsApp, né, como que faz para poder, né, ter um contato mais próximo com ele. E assim, como se fosse coisa enfim, eu não sei explicar, né? Pode ser, algumas pessoas explicarão isso como a lei da atração, né? Eu comecei a pesquisar muito, ver como que fazia para poder entrar e trabalhar lá no sistema de vendas dele. No dia seguinte, né, exatamente, não foram 2 dias depois, 3, não, foi exatamente no dia seguinte, pela manhã, eu recebi uma mensagem no meu Facebook de uma amiga minha, perguntando se eu não queria fazer curso, né, na Wise Up. Ela já trabalhava lá na área comercial e ela veio me oferecer, né, para poder fazer o curso, né? Fez a abordagem de venda dela ali e aí eu falei com ela. O nome dela é Tereza. Falei, Tereza, cara, eu já vi a Wise Up, já conheço um pouco. Estudar nesse momento eu não quero, mas se aparecer alguma vaga e alguma oportunidade para trabalhar, né, fazendo isso que você está fazendo aí, por favor, me dá um toque. Porque eu já estava pesquisando aqui como que faz para trabalhar, contei como foi a história, e aí ela falou, não, pode deixar que assim que tiver uma oportunidade, eu te chamo. E aí passaram, assim, alguns dias, né, nisso eu comecei a trabalhar numa outra empresa, e eu estava já empregado há coisa de uns 15 dias, mais ou menos, quando eu recebi a ligação, de uma pessoa que trabalhava lá, o nome dessa mulher é Yara, ela marcou uma entrevista comigo para o dia seguinte, né? Nesse dia seguinte, coincidentemente, era a minha folga, eu fui, fiz a entrevista, né? Batemos um papo, ela me explicou ali como funcionava a área comercial, que eu tinha ali que bater uma meta, né, para poder realmente entrar dentro da empresa, né? Eu tinha um período de teste tanto para mim quanto para a empresa, ver se eu me encaixava no perfil que eles estavam procurando. E eu não tinha garantia, né, nesse prazo de uma semana, que era a semana de treinamento, de que iria dar certo. Mas ainda assim, eu larguei, né, o meu emprego, né, o dia seguinte, que era o dia que eu era voltar da minha folga, eu fui pedir demissão e comecei o treinamento lá.
tive um treinamento rápido, assim, um desenvolvimento bem rápido lá dentro desse treinamento. E quando fui liberado para poder fazer atendimento, meu primeiro atendimento já foi matrícula, e aí já bati a meta, comecei a trabalhar e comecei muito bem lá dentro. Algumas semanas depois, eu descubro que o Flávio Augusto tinha vendido a WhatsApp. Foi um balde de água fria para mim, né? Saber que ele tinha vendido ali a escola. Mas enfim, eu estava conectado com muitas pessoas, inclusive o Ed, o Albert, que foi o cara que fez a primeira matrícula lá da WhatsApp. Eu tinha reuniões virtuais com ele toda semana, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, não lembro exatamente, mas eu acho que era segunda-feira, ou terça, enfim, não lembro exatamente, acho que era terça-feira, essas reuniões. E toda semana tinha esse contato com ele, é como se estivesse com o Flávio, porque o DNA do Edio era muito próximo ao DNA, enfim, eles cresceram juntos. O Edio foi o cara que fez a primeira matrícula da WhatsApp, e então eu estava bem amparado ali, me senti como se estivesse perto dele de alguma maneira. Enfim, fiquei lá trabalhando por um ano e pouco, um ano e meio, atingi o nível de gerente. Passou algum tempo, eu decidi sair de lá, dessa empresa, para voltar a desenvolver o marketing que eu desenvolvi anteriormente. E passado alguns meses também, eu descubro que o Flávio, ele recomprou a WhatsApp, né? Então a gente teve esse desencontro aí, mas essa foi a minha história, começo da minha história com o Flávio. Mas desde então eu acompanhei ele em tudo que ele foi fazer, time de futebol que ele montou, enfim, eu vou contar um pouco disso com detalhes agora para vocês. Bom, o primeiro ponto que chama atenção aí na história do Flávio é quando ele ainda é bem criança, que ele já não aceitava algumas coisas que eram impostas, né, algumas condições que eram impostas para ele, por exemplo, ter que anotar a lição que já estava no livro, esse tipo de coisa. Ele não aceitava, ele começou a se rebelar contra esse tipo de coisa. Ele teve um ato de indisciplina ali, ainda no jardim da infância, né, chutou a canela da sua professora e foi expulso. Ele sempre teve essa característica de pensar de uma forma diferente, de ser um cara fora da caixa, de não aceitar ser moldado dentro dos moldes que a sociedade, né, nos impõe desde muito pequeno. E ele se rebelou quanto a isso. Já bem criança, ele já teve esse primeiro ato aí de rebeldia, né, saindo dessa manada, né, já começando a sair ali da caixa naquele momento. O segundo ato fora da caixa do Flávio acontece quando ele está saindo ali da oitava série, né, quando ele está na oitava série, que ele decide que ele vai fazer o Colégio Naval. E o Colégio Naval, para quem não sabe, eu mesmo não sabia, é o equivalente ali ao ensino médio, né? Então, ele na oitava série começou a estudar, começou a fazer um cursinho em paralelo à sua escola para poder entrar nesse colégio naval, e ele estudou durante aquele ano, né, e acabou fazendo a prova no final do ano para poder tentar ingressar no ano subsequente, né, no começo do ano seguinte, quando ele iria para o primeiro ano ali, né, que seria equivalente ao primeiro ano do ensino médio. Ele, né, dá continuidade ali na sua carreira acadêmica, né, mas já dentro seguindo ali o plano do colégio militar, que era o objetivo dele naquele momento. E aí ele estudou, fez a prova e foi reprovado. E aí entra a primeiro ponto onde que realmente é disruptivo, assim, porque muita gente, inclusive os pais dele, tiveram uma atitude que a maioria dos pais não teriam, né? Ele queria muito entrar no colégio naval, e ele pediu para os pais dele não matricular ele no ensino médio no ano seguinte, né, deixar ele apenas fazendo o cursinho, né, para poder se preparar, né, no ano seguinte, se preparar durante um ano, para no ano seguinte ele conseguir entrar no colégio naval. Os pais deles, né, deram esse voto de confiança para ele. Ele estudou muito, estudou bastante realmente para poder, né, ingressar ali no colégio naval, se dedicou, abdicou de estar em eventos que um jovem naquela idade, né, gosta de estar se divertindo, jogando uma bola, namorando, enfim. Ele abriu mão de uma vida social, né, focou ali no estudo, estudou bastante
para chegar no final do ano conseguir fazer a prova e passar. E mais ou menos isso aconteceu. Ele chegou no final do ano, ele prestou a prova ali, só que bateu na trave. Dessa vez ele foi bem colocado, foi bem melhor do que a primeira vez que ele fez a prova, mas ainda assim não foi o suficiente para ele poder atingir a nota, né, que precisava, e aí ele mais uma vez foi reprovado. Alguns dos amigos dele, né, seguiram os passos dele, também abdicaram ali de estar no colégio no primeiro ano, mas também não passaram. E aí no ano seguinte ele mais uma vez pediu o voto de confiança para a mãe dele que deixava ela tinha 2 salários, ela trabalhava em 2 escolas, o salário de uma das escolas ia praticamente todo para poder bancar esse cursinho dele. E ele pediu mais uma vez para a mãe dele dar esse voto de confiança para ele, que dessa vez ele não ia falhar, que dessa vez ele ia atingir o objetivo, ele ia chegar aonde ele queria, ele ia entrar no colégio naval. Os pais dele, ainda tentaram persuadir, falar para ele estudar, entrar no primeiro ano, se matricular, e enquanto, né, para não perder mais um ano, que seria perder mais um ano, e ele falou não, porque se realmente eu passar, eu vou ter que fazer tudo novamente no ensino no colégio naval. Então, para ele não tinha essa hipótese de não passar. Alguns dos amigos dele que tinham desistido do primeiro ano também não tiveram essa mesma atitude dele, né, voltaram ali, se matricularam no colégio convencional, seguiram ali a sua vida no ensino médio, mas ele perdeu mais um ano, entre aspas, mais um ano ali de ensino médio, em busca do seu objetivo. Se dedicou ainda mais, focou ainda mais, né, estudava muito, e aí chegou no final do ano, ele fez a prova pela 3ª vez, e dessa vez ele foi bem sucedido, conseguiu ser aprovado, né, conseguiu ser bem classificado ali, e conseguiu ingressar ali no colégio naval. E aí esse é o primeiro ponto, assim, já de inflexão, né, da vida do Flávio, onde ele já começa a tomar rumos diferentes, mas você deve estar se perguntando, tá, mas o Flávio hoje é empreendedor, ele é dono de escola, não deve ter dado muito certo a vida dele no colégio naval. E realmente foi isso que aconteceu. Flávio não é um cara de seguir muitos padrões, ele não é um cara, né, conformado, ele não é um cara que está dentro de uma caixa. Ele queria meio que mudar todo o sistema militar, fazer o sistema militar se adequar a ele e obviamente ele não iria conseguir. Ele ficou um período lá, então ele começou a ter esses atos, né, de rebeldia e passou algum período. Ficou insustentável a situação, ele levava algumas sanções ali, onde ele, nos finais de semana que ele poderia ir para casa, né, visitar a família, ele acabava ficando preso lá no alojamento, acabava não podendo ir visitar a família, começou a ter algumas punições, e depois de algum tempo, a punição que ele teve foi, mais uma vez, ser convidado a se retirar pela 2ª vez na vida. Flávio Augusto ele foi expulso agora do Colégio Naval. Bom, e isso, é óbvio, acabou gerando uma frustração, né, principalmente no pai dele, nos pais dele, mas principalmente no pai, que também era militar. E essa frustração, né, levou o pai dele a sentir meio que um desgosto, né, em relação a ele, né, e ele sentia que realmente tinha dado mancada, por mais que era a vontade dele realmente. Ele tentou convencer o pai dele de que ele realmente queria sair, que realmente ele não queria mais estar ali, mas o pai dele não se conformava. O pai dele falou, se você quer sair, fala que você quer sair, simplesmente sai, não espera ser expulso para poder sair. E ele meio que concordou, né, consentiu com aquilo que o pai dele estava falando, porque realmente fazia todo sentido, né, se você não quer ficar num lugar, sai do jeito certo, sai da maneira correta. Isso foi uma lição que ele conta que ele aprendeu, e ele quis se redimir, ele quis se retratar com o pai dele de alguma forma, e aí ele, enfim, terminou o colégio, terminou o ensino médio e fez uma prova para entrar para o que seria a escola naval, que seria ali meio que equivalente ao ensino superior. E ali ele fez uma prova para poder entrar novamente para o colégio naval, para a escola naval no caso, né, que seria ali o equivalente ao ensino superior. Ele foi aprovado nessa prova. Quando ele foi aprovado nessa prova, ele pegou o resultado, né, chegou no pai dele lá com o jornal, o resultado dessa prova saía no jornal. Ele já tinha muita facilidade em fazer esse tipo de prova, porque
né? Ele estudou vários anos aí, ficou bom em fazer esse tipo de prova. E chegou lá com o resultado da prova, muito bem classificado, né? Mostrou o nome dele lá para o pai e falou: pai, eu posso novamente entrar aqui para a escola naval. O pai dele: não, mas você pode realmente entrar, se você quiser você pode, por causa da expulsão dele. Ele falou: não, sou concursado, então eu posso entrar, mas eu não vou. Eu só fiz essa prova para te mostrar que realmente eu não queria mais estar lá, tá? Que era uma decisão minha. Então agora, para mostrar que é decisão minha, eu não quero estar lá. E aí ele meio que se retratou, o pai dele viu que realmente ele tinha capacidade, ele só não estaria lá porque ele realmente não queria, né? Não foi por qualquer outro motivo, e sim porque ele não queria mais aquele tipo de vida para ele, né? Então ele meio que se retratou com o pai dele ali, e foi uma das atitudes mais bacanas que eu vi ali no livro, né? Uma postura que muitas vezes a gente não teria, né? Então eu achei muito legal isso da parte do Flávio. E outro ponto marcante da história do Flávio foi quando ele conheceu a Luciana, né? Luciana, que foi a primeira namorada do Flávio e que é companheira dele até os dias de hoje. Acho que já estão perto aí de 30 anos de casado. Se não é isso, é algo bem perto disso. E a atitude dele foi bem diferente do senso comum, mais uma vez, né, dentro daquele momento. Ele conheceu a Luciana ainda muito jovem, como falei, foi a primeira namorada dele, e aos 20 anos de idade ele resolveu casar com a Luciana, indo muito contra a que as pessoas mais próximas ali dele, né, achavam certo. Muita gente ali criticou a atitude dele por ele ser muito novo, aconselhava ele a curtir a vida, né, como se curtir a vida fosse, né, não desse para curtir a vida do lado da que seria a esposa dele naquele momento. Então ele foi bem criticado, mas ainda assim ele bateu de frente com toda a sociedade aí que ia contra o que ele pensava, teve uma atitude disruptiva, e hoje é fato e fácil provar que ele estava mais do que certo, né? O Flávio, ele tem um relacionamento já aí, né, só de casamento aí aproximadamente 30 anos, e fala dela ainda nos dias de hoje com muito brilho no olho. Você percebe ali que até hoje ele é apaixonado pela Luciana. Então é algo bem diferente, né, do que acontece nos dias de hoje, né? Talvez as pessoas que orientaram ele a não se casar naquele momento nem queriam o mal dele, não era por mal, com certeza, mas ele tinha as convicções dele, foi atrás das convicções dele, e mais uma vez ele provou estar certo, né? E é muito bacana acompanhar isso. E ainda falando de Luciana, ainda falando do relacionamento do Flávio, ali no começo do namoro deles, o Flávio, né, tava ali com pouco prestígio com o pai dele ainda, e aí ele queria dinheiro, né? Porque quando você começa a namorar, você quer ir no cinema, você quer tomar um sorvete, você quer, enfim, você quer fazer um monte de atividades ali com a sua namorada, e ele não queria ter que pedir dinheiro pro pai dele, até pelo, né, pouco prestígio que ele estava contando naquele momento. E aí ele resolveu empreender pela primeira vez, né? Ele teve uma carreira até de empreendimento internacional, começou a ir até para o Paraguai para poder comprar relógios, né? Ele no começo pegava relógios com um amigo, confiava nele, ele pegava esse relógio, né, fazia venda, depois pagava para o amigo a parte do amigo. Assim ele foi fazendo durante um tempo, depois começou a fazer viagens para o Paraguai para poder comprar os seus relógios e vender, e teve uma carreira aparentemente bem sucedida. E ele ficou, mais uma atitude né, que foi disruptiva dele ali naquele momento. Ele teve um estalo que viu que estava ganhando mais do que os trabalhadores de família, né, os trabalhadores convencionais, trabalhadores CLT ganhava durante 2-3 meses, ele ganhava em uma semana de venda de relógio. Então ele percebeu já que o caminho que ele tinha que seguir era um caminho diferente, né, do caminho convencional. Mais uma vez ele viu que tinha que ir contra a corrente, né, sair ali daquela manada, sair ali da boiada e seguir rumos diferentes. Até então ele não sabia exatamente o que ia fazer. Num segundo momento, um pouco mais adiante, ele prestou prova em algumas faculdades federais, né? Ele prestou para poder entrar nessas faculdades, passou aqui para a USP, Unicamp, se não me engano, ele passou aqui em São Paulo, passou para a Universidade Federal também lá do Rio de Janeiro para poder estudar Ciências da Computação, e foi aprovado em ambas. Ele, para não ficar longe da sua namorada, preferiu fazer lá no Rio de Janeiro mesmo, né? Mesmo naquele momento a melhor opção acadêmica sendo
vir aqui para São Paulo, vir para Campinas, né, para poder fazer a faculdade, mas ele não queria ficar longe, né, da namorada, da pessoa que ele estava apaixonado naquele momento. E isso foi no começo do ano, a faculdade começaria no meio do ano, então naquele período ali ele estava procurando alguma atividade para poder, algum bico, né, vamos dizer assim, estava procurando um bico para poder ganhar, né, alguma renda, e ele viu uma vaga, né, no jornal, e ele foi lá atrás dessa vaga, pegou uma fila grande para poder participar do processo seletivo, e ele conta que acha que foi escolhido meio que por engano, enfim, porque ele não tinha as credenciais, ele olhava para as pessoas assim, ele achava as pessoas superiores naquele ramo ali a ele, né, achava as pessoas mais preparadas para estar ali naquela vaga do que ele, né, ele viu que o mundo era diferente naquele momento, ele levou o primeiro choque, porque ele estava muito preparado para fazer provas, para aquele mundo acadêmico, mas ele conhecia uma realidade totalmente diferente, e ele viu que ele poderia ter um plano de carreira, e quando foi entrevistado ali, ele meio que inocente falou que queria, né, apenas um trabalho temporário, né, não mostrou muito interesse assim, e ainda assim ele foi aprovado, né, graças aí a sei lá o que, e aí ele começou a trabalhar nessa escola. Era uma escola de inglês naquele momento, né, tinha um plano de carreira muito interessante. Ele viu uma gerente, uma jovem ainda, se não me engano, tinha 24 anos de idade, palestrando, dando treinamento ali, e ele viu que realmente não era aquela bolacha toda, né, que ele não era aquela Coca-Cola toda. Ele viu que tinha que abaixar um pouco a bola dele e que ele queria chegar no nível que aquela gerente estava, de oratória, nível de comunicação, né, de persuasão, e aí ele se encantou também pelo processo, né, de crescimento, você ter possibilidades, né, de atingir níveis ali dentro dessa empresa. Ele viu que ele poderia chegar muito longe, e aí ele começou a trabalhar ali dentro dessa empresa, teve uma ascensão muito rápida, né? Chegou no meio do ano, quando era para iniciar a faculdade, ele trancou e resolveu dar continuidade na carreira. E mais uma vez ele foi muito criticado, porque por mais que tivesse um plano de carreira, é um trabalho totalmente irrecomendável, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas não era algo que era recomendável trabalhar naquela área, porque ele não tinha registro em carteira, ele não tinha vale transporte, ele não tinha vale alimentação. A única coisa que ele contava ali eram as comissões, né, e o plano de carreira que poderia ir crescendo, né, os valores de comissões iam aumentando, né, e também ele tinha um plano ali onde ele poderia futuramente montar equipes, gerenciar equipes, enfim, depois gerenciar os gerentes, né, cargo de diretor. E mais uma vez ele foi muito criticado por isso, né, por não ter uma estabilidade que, como ele mesmo fala, não existe, mas as pessoas pregam muito por essa estabilidade, né, de um emprego, de uma carteira assinada, e o que ele estava fazendo era totalmente na contramão disso. Mas ele aceitou o desafio, teve uma trajetória muito bem sucedida dentro dessa escola, né, atingiu os cargos rapidamente de gerente, né, depois de diretor, né, os níveis de gerência, depois de diretor, chegou a ter mais uma vez uma carreira internacional, foi tomar conta, abrir uma escola lá na Venezuela, né, Venezuela que, pelo que ele conta naquele momento, era bem diferente do que é hoje, era um país extremamente bem desenvolvido, era um país, né, que ele falava que era um país muito melhor do que é hoje, e enfim. Então ele teve essa primeira experiência de montar uma escola, do processo, né, de conhecer parte do processo que até então ele não tinha tido essa experiência. Junto com ele estava a Luciana, que apoiou com ele, né, e ele conta que, assim, se desse tudo errado, na pior das hipóteses, eles voltariam falando espanhol, e mais ou menos foi isso que aconteceu. Mas além disso, eles tiveram essa experiência aí de montar a escola, né, tiveram esse primeiro contato, que foi muito importante para ele no momento seguinte, né, que é quando ele vai montar a sua própria escola. Bom, e mais uma vez vem o Flávio com uma atitude, digamos, fora do senso comum, né, uma atitude assim que muita gente criticaria,
porque ele já estava bem dentro dessa escola, ele já estava ganhando uma grana bem legal para aquela época. Ele conta que ganhava ali aproximadamente $7.000 naquela época, né? Lógico que o dólar não era a diferença para o real tão grande quanto é hoje, mas ainda assim eram $7.000, e se for fazer uma conversão aí com a inflação e tudo mais, daria uma grana bem legal nos dias de hoje, né? E ele largou esse salário que ele tinha, junto com a esposa dele, largaram tudo e resolveu pegar o limite do cheque especial que ele tinha, o limite do cheque especial que a esposa dele tinha, né? E também contar com a ajuda de um sócio que ia entrar ali com parte do investimento, né? Que era um carro que ele tinha, um carro, se não me engano, ano 86, 87, era um carro já não tão novo para a época, isso aconteceu no ano de 95, e aí esse sócio dele ainda deu para trás, desistiu, ficou com medo, então eles tiveram que contar só com o investimento deles mesmo, ali do cheque especial, juros altíssimos, se não me engano, 12% ao mês, e montaram a primeira unidade da WiseUp. Ele sabia exatamente, ele já dominava o processo, ele sabia quantas vendas precisaria fazer naquele momento para poder se sustentar, para poder atingir os objetivos, quantas vendas ele precisaria fazer para montar a segunda escola, para montar a terceira escola, e assim aconteceu. E a WiseUp foi um sucesso muito grande. Ele começou a montar escolas aí num período muito curto, se não me engano, algo em torno de 40 dias ali, em média, né, obviamente, para saírem as unidades novas. Virou um crescimento muito, muito grande nesse momento. Ele vivia viajando, a Luciana também, né, porque ele tinha o cargo ali de gerente geral da escola, né, ele tomava conta mais da parte de vendas, essa parte. Já a Luciana já era diretora da parte mais administrativa, então, né, eles tinham que ficar se deslocando, né, porque eram escolas próprias, não eram franquias naquele momento, então eles tinham que acompanhar todo o processo dessas escolas. Então, muitas vezes eles se encontravam no aeroporto, né, ficavam alguns momentos ali no aeroporto, enquanto um ia para um lugar, outro para o outro. E isso aconteceu durante um bom período, né, até a WiseUp se estabilizar. Eles tiveram um número relativamente grande de escolas, 24, 25 escolas próprias, decidiram ir para a franquia. A rede continuou crescendo de uma forma absurda, né, muito rápido, continuou o crescimento da rede, e o Flávio decidiu que era o momento dele testar um novo tipo de gestão. Seria um gerenciamento da equipe dele à distância, porque ele percebeu que o negócio dele teria mais valor se ele conseguisse funcionar sem a presença dele ali. E aí ele implantou isso, né, se mudou para o país, né, foi para a Austrália, né, passou um período lá na Austrália tentando, né, gerenciar as escolas, né, o grupo de escolas, gerenciar ali os seus diretores, né, à distância. E nessa primeira tentativa acabou não dando muito certo, né, teve que voltar às pressas, porque senão o negócio ia ficar feio. E aí ele começou a trabalhar, fez levantar novamente, e a escola começou a crescer de uma forma absurda. Foi quando ele tentou a segunda vez, né, se mudar, né, e fazer esse gerenciamento das escolas ali à distância. E aí dessa vez ele foi muito bem sucedido, a escola começou a performar até melhor do que estava performando com ele aqui. Aí ele viu que realmente aquela ideia dele estava dando certo, o negócio estava começando a acontecer como ele queria, né, e aí ele começou a ver que o negócio dele realmente tinha um certo valor. E naquele momento ele começou a ver o jogo de uma forma diferente, né, porque até então ele visava lucro, né, visava unicamente o lucro. Foi quando ele conheceu uma palavrinha ali chamada equity, ofereceram algo em torno de 200 milhões ali para ele vender a rede de escola dele, e para isso, né, que ele teve essa ideia de fazer o gerenciamento à distância, para poder aumentar o valor ali percebido da escola sem a presença física dele ali, né, uma gestão que funcionaria sem ele. E nessa segunda tentativa ele viu que deu certo. Ele, na primeira proposta, se eu não me engano foi em 2008, ele recusou essa proposta de venda da WiseUp, mas esse bichinho aí do equity, né, de fazer o negócio para vender, não visando apenas o lucro, mas
visando o crescimento da rede para poder, né, na hora que vendesse, ter um negócio de um porte maior. E aí, dessa vez ele viu que deu certo. Foi quando, né, como eu contei, quando eu entrei lá na escola em 2013, ele realmente vendeu a escola no mesmo período que eu entrei. Foi o período que ele vendeu a escola, pelo menos foi o período que saiu a notícia aí da venda da WiseUp, né? Então, esse foi um ponto marcante aí também, onde ele aprendeu novas regras, mas novamente teve que ir na contramão do mundo aí. Bom, e também foi nesse período em que ele foi implantar essa gestão à distância, que ele sentiu ali um pouco mais de tempo livre, vamos dizer assim. Ele sentiu a necessidade de poder contribuir com o conhecimento dele, além das pessoas que faziam parte ali do ecossistema dele, né, as pessoas que faziam parte ali da escola, da WiseUp. Ele quis começar a contribuir com a sociedade de uma forma geral. Foi onde ele criou o projeto chamado Geração de Valor. Ele começou postando alguns vídeos ali, fazendo alguns tweets, se não me engano, e contando, né, fatos sobre empreendedorismo. Foi exatamente nessa época aí que eu comecei a acompanhar. Os primeiros vídeos que ele começou a soltar foi quando eu conheci ele, né, e o projeto Geração de Valor acabou gerando até outros empreendimentos para ele, né? Por exemplo, o meusucesso.com é uma empresa que surgiu exatamente dessa doação que ele deu de tempo pra gente, que ele deu e dá até hoje. Ele tem a página no Instagram, onde ele posta muita coisa, né, ensinando de forma gratuita, né, e é por isso que hoje ele é o maior influenciador aí no meio do empreendedorismo, porque ele realmente doa muito tempo, ele doa muito conhecimento pra gente. E daí também acaba surgindo novos negócios. Bom, e depois que ele vendeu a WiseUp, ele começou a ter um tempo livre, né? Ele começou, muita gente inclusive achava que ele ia pendurar a chuteira, que ele ia amarrar o burro na sombra ali e viver, porque realmente foi um dinheiro muito grande, ali, algo em torno de 1 bilhão de reais na época, algo próximo a isso. E aí muita gente achou que ele iria realmente dar aquela sossegada. E mais ou menos aconteceu isso, né? Ele começou a ter um tempo mais livre, ele começou a acompanhar um dos seus filhos, né, que gostava bastante de futebol, era jogador de futebol naquele momento. Ele acompanhava, ele conta que era motorista particular de jogador de futebol, né, que era o filho dele. Ele levava o filho dele nos treinos, acompanhava os treinos. E como bom empreendedor que é, né, onde você olha, você vê oportunidades. E ele começou a olhar aquele mercado, ele começou a ver que tinha muita gente frequentando, né, os pais dos atletas, e era sempre muito cheio. E aí ele começou a estudar o mercado de futebol nos Estados Unidos. Ele começou a ver que não era, né, como a gente imaginava aqui naquele momento. Futebol era bem fraco lá, que o que dominava era basquete, futebol americano. Ele viu uma realidade totalmente diferente, né? O nível de crescimento de futebol nos Estados Unidos. Começou a comprar pesquisas ali para poder, né, ter conhecimento profundo disso, para ver se realmente aquilo que ele estava vendo, se era realidade. E ele constatou que era tudo aquilo e mais ainda. E aí ele começou a planejar entrar nesse segmento, empreender nesse segmento de futebol. Foi quando apareceu a oportunidade dele comprar um time, né, um time que até então estava numa fase abaixo lá, como se fosse uma terceira divisão aqui no Brasil, mais ou menos, né? O sistema lá de divisões é diferente daqui, não é aquela classificatória. Você faz parte você vira sócio de uma liga, né, e essa liga, né, que toma conta ali dos times. E ele viu essa possibilidade, e para isso ele teria construído um estádio e tal, e ele comprou o time da cidade de Orlando, né, o Orlando City, e fez virar um time muito grande lá, também vendo negócio, já vendo como possibilidade de negócio. E ele fez um baita negócio, e montou, estruturou, e depois vendeu, né, mais recentemente aí a Orlando City. Só que quando ele vendeu Orlando City, ele já tinha recomprado a WiseUp, né? Ele, depois de vender, foi aquele período que eu falei lá no começo do vídeo, que quando eu saí da WiseUp, logo na sequência ele comprou. Nesse meio tempo aí que ele comprou Orlando City, ele ficou tomando conta das duas empresas, né? Ele recomprou a WiseUp por um valor bem menor do que o valor que ele tinha investido
que ele tinha recebido, né, quando vendeu, mas também a escola estava num porte menor, já tinha fechado algumas unidades, a escola estava meio que caindo, e ele, como criador daquilo, né, ele quis realmente resgatar a marca, quis resgatar a empresa e fazer a empresa começar a crescer novamente, e ele fez isso, né. Hoje a rede de escolas, né, da Wiser, né, que é um grupo. Hoje não tem só a WiseUp, tem várias outras empresas, né, dentro dessa hold de empresas aí, mas a WiseUp ainda é a principal empresa, né? Ele fez essa empresa novamente voltar a números maiores do que quando ele tinha vendido lá, ou seja, a empresa estava em decadência, ele fez ela chegar no patamar de novo que estava quando ele vendeu, e depois fez ela atingir patamares mais altos ainda. Então, se eu não me esqueci de nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha lista. Basicamente é isso, tá? O Flávio Augusto é um empreendedor apaixonado pelo que faz, e além de tudo isso, ele é um cara que tem vários projetos sociais, só que ele não utiliza isso como marketing, então não tem nem como fazer muita pesquisa sobre os projetos sociais, mas uma das coisas que deu para acompanhar foi quando ele lançou, na verdade, todos os livros dele. O dinheiro ali dos direitos autorais são destinados a projetos aí, né, sociais, criação de escolas, enfim. Ele é um cara que tem essa finalidade, e fala que logo mais, quando ele parar de empreender, ele vai fazer outros tipos de empreendimentos mais sociais, voltado para essa parte de devolver para a sociedade mais ou menos tudo aquilo que ele conquistou também através da sociedade. Bom, galera, ficamos por aqui. Lembrando que vão ser uma série de 10 vídeos. Eu sei que esse vídeo aqui ficou grande pra caramba, os outros não vão ser nessa pegada, mas você precisava conhecer essa história até para poder acompanhar melhor todos esses vídeos aí, que vão ser, né, insights, né, coisa que ele ensina pra gente aí o tempo todo, e que pode virar uma chavinha dentro da sua cabeça e te fazer pensar de uma forma diferente, te fazer performar de uma forma diferente, te fazer crescer, né, assim como eu também espero crescer através desses ensinamentos. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!